Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, Rede de Farmácia São João e Hipermix. Muito boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Radar dos Municípios e nós estamos em diversos canais e emissoras de rádio. Quero fazer uma saudação muito especial aos telespectadores da RDC TV, que nos acompanham neste momento nos canais 24 e 524 da NET ou da Claro NET TV, em Porto Alegre, Santa Maria, região metropolitana, na metade sul, Costa Doce, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande, Turuçu, Amaral, Ferrador, enfim, diversos municípios que nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET. Nós também estamos em diversas rádios. Eu vou começar por Porto Alegre, lá na Rádio Pampa, no FM 97.5, na Rádio Pampa que entra para Porto Alegre, na região metropolitana, Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo, Sapiranga, enfim, os municípios que compreendem a grande Porto Alegre nos acompanham no FM 97.5, sempre na Rádio Pampa. Para você que é da metade sul, que nos ouve em Pelotas, Turuçu, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande, você que nos dá carona na BR-116, você nos acompanha pela Rádio Acústica, no FM 97.7. Lá na Rádio Acústica você também nos acompanha, tá certo? Eu sou Voltaire Santos e agora te faço companhia, sempre com bons entrevistados e bons debates hoje aqui no programa. Muitas atrações no programa de hoje, você que nos acompanha em vídeo na RDC TV, você que nos acompanha em áudio na Rádio Pampa e na Rádio Acústica, seja bem-vindo, porque a partir de agora, as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. O Radar dos Municípios começa fazendo uma conexão de Brasília para a Bélgica. Vamos até a Europa, vamos até a Bélgica, onde está acontecendo, nesse momento, a maior feira sobre ônibus, sobre transporte. E quem vai nos trazer todos esses detalhes na entrevista de abertura é o diretor da RTI, Jefferson Lara, que está ao vivo conosco, diretamente da Bélgica. Jefferson, muito boa noite, seja bem-vindo à RDC TV e às rádios Pampa e Rádio Acústica. Boa noite. Boa noite, Voltaire Santos. Boa noite aos telespectadores da RDC TV, canal 24, canal 524 pela NET, claro, os ouvintes da Rádio Pampa FM 97.5, da Rádio Acústica, nossa querida Rádio Acústica do Centro-Sul, 97.7 no FM também. É uma satisfação estar falando contigo aqui de Bruxelas, na Bélgica. Agora são 00:43, uma temperatura de 17 graus, Voltaire. Uma bela noite aqui, uma bela início de madrugada aqui na Bélgica. Jefferson, te ouvi recentemente com um grande amigo meu, que trabalha na Rádio Gaúcha, uma entrevista muito boa também à noite, e fiquei muito curioso com o debate sobre o transporte, que é uma atualidade, né? Porque Porto Alegre enfrenta esse debate nesse momento. E eu gostaria que no começo dessa entrevista, Jefferson Lara, você explicasse aos ouvintes da Pampa, da Acústica, aos telespectadores da RDC TV, o que é a RTI, para quem não faz parte desse mundo do transporte, o que é a RTI? Muito bem, muito bem. A RTI é uma entidade empresarial do Sistema Intermunicipal de Empresas Concessionárias do Estado do Rio Grande do Sul, que, vamos dizer assim, Voltaire, para os nossos ouvintes telespectadores, são as empresas de ônibus intermunicipais que usam as estações rodoviárias, né? Para a gente situar melhor aí, então, o nosso público aí, nossos ouvintes, empresas como Expresso Embaixador, como empresa Planalto, Unesul, empresa Santa Cruz, Palmares, Caxias, Bento, Ouro e Prata,
Azul, São João. Então, dificilmente a população gaúcha, nós mesmos, não temos usado um ônibus em Temujpau nesses últimos anos, nas últimas décadas, né? Ou ir para a praia, ou ir para o interior do estado, ou vir do interior do estado para Porto Alegre, né? Então, essa é a nossa entidade, a RTI, que está aqui em Bruxelas, participando da Buzzword 2023, a maior feira de ônibus do mundo, com suas grandes inovações e com um sistema muito avançado. O atual presidente da RTI é o empresário, presidente do Grupo Ouro e Prata, empresa concessionária de transporte de passageiros, Hugo Fleck, né? Então aí nós estamos com mais uma jornada ao longo desse tempo e também trazendo para o nosso público-alvo, além dos empresários, as inovações que tem aqui na feira para os nossos clientes passageiros gaúchos. Isso é muito importante, ter essa renovação pós-período pandemia, né, Voltaire? Que nós sabemos como é que passou o transporte. Então é importante, a última feira foi em 2019, é importante nós voltarmos e ver o que nós podemos desenvolver para termos uma excelência melhor no transporte coletivo de passageiros. Jefferson Lara, você como diretor da RTI, quais são os principais desafios do transporte, do ônibus, neste momento, no Rio Grande do Sul e também no Brasil, pela sua visão, Jefferson? Olha, Voltaire, a situação que passou o transporte coletivo de passageiros, tanto no âmbito urbano, metropolitano, rodoviário, pós-pandemia, o sistema foi todo abalado, né? Nós já vimos com um processo de perda de passageiros, principalmente nos sistemas urbanos e metropolitanos, com as entradas dos aplicativos, né? Que teve um impacto direto. Mesmo em Porto Alegre, nós temos bem a experiência aí do transporte urbano, do transporte metropolitano, do próprio sistema de estações rodoviárias no estado, né? E também o sistema interestadual, né, também foi impactado. Uma crise sem precedente. Agora, o transporte coletivo é um serviço público, é um serviço que o Estado, que tem na sua maior grandeza, no artigo 5º da Constituição, o direito de ir e vir, né? Ali está estabelecido que a população, não somente a gaúcha, mas a população brasileira, tem direito de ir e vir. E que dê preferência desse direito de ir e vir, acompanhado com segurança, com boas infraestruturas viárias e também com uma tarifa justa. E, se possível, dentro do transporte coletivo. Por que no transporte coletivo? Porque um único ônibus ele consegue, vamos dizer assim, tirar de um trânsito de uma cidade como Porto Alegre, como Santa Maria, como Caxias, ou nas nossas rodovias, aproximadamente 40 veículos, 40 carros particulares, né? Então, a possibilidade do transporte coletivo cada vez mais crescer, evidentemente, com políticas públicas, né, Voltaire? Né? Os nossos ouvintes sabem muito bem como é que esse processo está se dando nos últimos anos. Mesmo pós-pandemia, e mesmo na pandemia, Voltaire, é importante deixar bem claro que o nosso sistema, e do qual eu represento, que é o sistema de longo percurso, que nós chamamos assim, ele esteve frequente em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Mesmo que em parte do processo nós atendemos a população com apenas metade do ônibus, uma decisão governamental, eu não vou entrar no mérito aqui se foi certa, se foi errada, não é agora esse processo, mas nós só podíamos comercializar 50% do ônibus. Então, o que nós nos deparamos? Que nós tínhamos que manter as comunidades atendidas, independente de qual era a localidade. Assim aconteceu no transporte urbano de Porto Alegre, no transporte metropolitano, né? Então, nós conseguimos atender todas as comunidades. Não foi fácil, porque nós tínhamos que, além de transportar apenas com metade do ônibus, nós tínhamos que levar as gratuidades, que hoje são previstas em lei, né? Então, nós tínhamos que manter o serviço, manter o atendimento à população e manter a qualidade e a segurança. E conseguimos, a muito custo, evidentemente, que tivemos que cortar na carne, né? Tivemos que passar por um processo de reengenharia
interna das empresas, junto com as autorizações dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, né? No nosso caso aqui, o Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Transportes, né, que é o nosso órgão, juntamente com o DAER, que é o nosso gerente máximo na área de transporte de passageiros. Tanto nós como as estações rodoviárias. Outro capítulo à parte, né? Uma situação também muito drástica que vem passando as estações rodoviárias. Mas tudo isso, Voltaire, amigos telespectadores e ouvintes, está dentro de um arcabouço em que o governo do Estado está começando a trabalhar, a elaborar juntamente com as empresas, juntamente com a população, juntamente com o parlamento, né, para que nós possamos ter um transporte cada vez mais com qualidade. Mantivemos a qualidade, mantivemos a segurança, mantivemos uma tarifa justa, né, dentro daquilo que se propõe não somente os operadores, mas acredito eu que também o próprio governo do Estado, né, através do governo, do governador, do secretário, dos demais diretores. Essa é uma primeira impressão que eu quero deixar a respeito do transporte de passageiros, né? Independente do momento, da época, do aplicativo, né? O ônibus está presente. Eu sempre digo isso, o ônibus está presente onde outros não vão, né? E apenas para exemplificar, Voltaire e amigos, eu mantive contato com Porto Alegre só para pegar uma referência. Agora aqui na Bélgica são 00:51, aí em Porto Alegre então são 19:51. Né? Daqui a pouco vai sair daí da rodoviária de Porto Alegre um ônibus para Porto Mauá. Esse ônibus está levando 11 passageiros. Independente se está com 11, está com 21, está com 31, esse ônibus vai sair. Muitas vezes nós nos deparamos com aplicativos e o que nós percebemos? E tentaram, o aplicativo, de uma maneira geral, o próprio Uber tem essa característica. A primeira característica é a diminuição de preço. E toda a população vai gostar, né? Quem não gosta de pagar menos pelo mesmo serviço, vamos dizer assim, no serviço, quando são equitativos, né? A qualidade do nosso serviço, a segurança, até hoje, nenhum deles conseguiram bater. Mas o que eu estou dizendo? Que, independente do momento, Voltaire, independente da situação, nós sempre estamos operando o sistema. A população pode contar. Nós já nos deparamos com aplicativos em que as pessoas compravam uma passagem, que não era passagem, era um voucher, que recebia um papel, e 2 horas antes da partida do ônibus, eles recebiam um comunicado por e-mail informando que a viagem estava suspensa. E aí corriam para a rodoviária. E o sistema regular estava lá esperando o passageiro. Como hoje vai ter esses 11 passageiros que vão ir para Porto Mauá. Tem Criciúmal com 21, tem São Nicolau com 10 passageiros, tem Itaqui com 31, agora, durante todo o dia, e vai levar, acho que, o Uruguaiana ainda. Tem Quaraí. Então, eu estou só fazendo uma exemplificação. É importante a gente citar o nosso ouvinte, o telespectador gaúcho, que é muito conhecido, conhece o sistema, e ele entendeu que em algum momento, quando ele começou a ver que o sistema estava operante e um outro sistema estava ali do lado, oferecendo um serviço, um preço menor e um serviço que deixava aquém da população gaúcha, ele não aceitou. E não foi somente a justiça, Voltaire e amigos, também foi a própria população. Então é só para a gente exemplificar, para a gente pontuar mais ou menos aí essa situação do transporte de passageiros e também para situar aí os nossos amigos, ouvintes, telespectadores, em que pé está a situação atual do transporte intermunicipal no Estado. Jefferson Lara, diretor da RTI. Jefferson, quem são hoje as grandes empresas operadoras? Porque quem está nos ouvindo na Rádio Acústica, lá no FM 97.7, certamente é consumidor, cliente da Fredris. Certamente já pegou um Fredris saindo da rodoviária de Porto Alegre, indo para Camaquã, para TAPS, para Pelotas, mas tem também a Ouro e Prata, tem também a Planalto. Quem são as grandes empresas hoje do Rio Grande do Sul, na tua opinião, assim, Jefferson? E quando eu falo as grandes empresas, as que atendem o maior número de municípios, o maior número de regiões que prestam esse trabalho que também é social.
Daqui a Sim, pouco claro. vai sair um ônibus de Porto Alegre para São Borja. Eu já fui nesse ônibus. Ele sai ou Sim, com 50 passageiros ou com um passageiro ele também ele sai. Isso é sim, social. sim, Ou seja, exatamente. não é igual uma passagem aérea que precisa o avião encher, senão ele pode ser cancelado. E daqui a pouco eu vou trazer um especialista nisso aqui também. Opa. Quais são as grandes empresas, assim, os grandes legados que nós temos hoje que fazem parte da RTI, Jefferson? Uhum. Nós temos empresas, Voltaire, telespectadores e ouvintes, que têm 50, 60, 70 anos, né? Aviação Ouro e Prata, uma empresa sólida que também trabalha na parte das missões e parte da fronteira, a empresa Planalto, também muito consolidada na região de Santa Maria, na fronteira também, como falasse aí em São Borja, uma cidade querida, que eu tenho um grande apreço, a cidade da minha mãe. Viajei muitas vezes também. Viajo muito de ônibus hoje ainda, Voltaire. A empresa Unisul, que é a empresa que também opera o litoral nosso aqui, nas praias de Tramandaí até Torres, a região de Erechim, Passo Fundo. Nós temos a empresa Expresso Embaixador em Pelotas, a Fredericks, que opera a região aqui da Costa Doce, a Aviação União Santa Cruz, que é um pouco da região central ali também, a região de Caxias, a, a Expresso Caxiense, que opera a região de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que opera não somente a região de Bento, mas também parte ali da região de Guaporé, juntamente com o Expresso Azul. A empresa São João, empresa tradicional, com sede na cidade de Cachoeira do Sul. Nós temos diversas empresas aqui no estado, né? A empresa São Marcos, uma empresa ali que é muito tradicional na região também da cidade de São Marcos. Não quero deixar aqui para esquecer de alguma das empresas nossas por aqui, mas a região aqui de Pinhal, que é operada pela empresa Palmares. Então, as empresas, estou falando das empresas de longo percurso, né, Voltaire? E tu traz um dado muito importante, a questão social, sabe? É muito importante essa questão social que tu estás trazendo por aqui. Só para te ter uma ideia, na rodoviária de Porto Alegre, no mês de setembro agora passado, nós transportamos 15.400 pessoas gratuitas. Teve uma gratuidade de 15.400. Dessas 15.400, eu estou levando em conta 3 gratuidades. A Polícia, a Brigada Militar, a nossa gloriosa brigada, os deficientes carentes, que são uma parte expressiva daquelas pessoas que têm uma característica, né, de uma deficiência atestada por lei, com um comprovante, com uma carteira para viajar, com um acompanhante, mais um desconto significativo de praticamente 50% para os aposentados idosos, a partir dos 65 anos. Foram 15.400 pessoas que saíram de Porto Alegre. Isso significa mais ou menos 500 passageiros por dia. Isso significa 12 ônibus lotados por dia. Se eu tenho 12 saindo, que é para fazer um equilíbrio aí, praticamente eu tenho o mesmo número de passageiros que saem, é mais ou menos o número que volta e chega em Porto Alegre. Então vamos botar aí em torno de 12 ônibus. Porto Alegre representa 20% do sistema rodoviário de Porto Alegre. Nós estamos falando em torno, então, de praticamente 100 ônibus por dia com gratuidade. Então, aí que nós começamos a trabalhar a questão não somente do direito de ir e vir, com segurança, com economia, né, com qualidade, tendo a garantia que vai chegar no seu destino, mas também o lado social. Eu nem falei ainda da Polícia Rodoviária Estadual, bombeiro militar, de outras categorias que também são beneficiadas, Voltaire, e amigos ouvintes, telespectadores, mas todo um contexto que tem o transporte de passageiro, né? Então, isso é uma coisa importante. Muitas vezes a gente pensa, quando chega numa rodoviária, né, embarca, hoje em dia a gente pode comprar passagem por um smartphone em casa, no escritório, já vem ali o bilhete de passagem eletrônico, tu embarca direto na porta do ônibus, faz a viagem tranquilo, com segurança, né? E tem toda uma evolução, que é essa evolução, que eu quero depois ter a oportunidade de comentar contigo e com nossos amigos, é que nós estamos tentando tirar aqui
da feira e levar para Porto Alegre, para os empresários, para o nosso coordenador gerencial, que é o Dair, essas novas tecnologias que nós podemos ter em prol não somente dos empresários, mas principalmente da população do Rio Grande do Sul. Podemos, inclusive, fazer um debate com o Iratã, do DENIT também, que é um grande especialista, atende também a parte do governo, né? É importante também uma participação, né? Que é o transporte interestadual, que atende os outros estados, e também a parte internacional, que o Rio Grande do Sul também se comunica com os passageiros do Uruguai, da Argentina, do próprio Paraguai também. Jefferson Lara, diretor da RTI, está em Bruxelas, direto da Bélgica, acompanhando essa grande feira. O que o mercado espera? O que o mercado está pregando nessa feira? Sustentabilidade, energia verde, mais velocidade, aspectos sociais. O que a Europa projeta sob o ponto de vista do transporte por ônibus no mundo e que pode ser implementado no Rio Grande do Sul pelas tuas visões aí na feira em Bélgica, Jefferson Lara? Excelente pergunta, Voltaire. A feira ela tem uma característica bem diferente da última feira, que foi em 2019. A feira agora comenta a respeito da descarbonização, né? A energia limpa, a energia para que nós possamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? O processo de redução do gás carbônico na atmosfera. Essa é a visão da feira. Se tu entrar na feira amanhã, no caso hoje aqui, tu vai ver a feira 100%. Ou ônibus com motorização eletrificada, ônibus elétricos, né? A gente costuma falar. Ou ônibus com células de hidrogênio. Essa é a tônica da feira, a principal componente que tem ela. Aí tem dos seus vários níveis de atendimento, desde os ônibus escolares, ônibus urbanos, metropolitanos, alguns rodoviários. E aí eu quero fazer um parêntese, Voltaire e amigos, porque a eletrificação, no primeiro momento, como ela tem um percurso menor do que ainda o óleo diesel, por exemplo, um motor a diesel, eu não consigo desenvolver uma quilometragem que me permita, muitas vezes, fazer a viagem sem interrompê-la. O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso de um processo, né, para que eu recargue as baterias, faça a recarga de bateria. A média, Voltaire e amigos, de um ônibus elétrico é de 400 a 500 quilômetros. Então, eu não consigo chegar em certos lugares no Rio Grande do Sul e retornar, ou ter que parar na estrada e ficar carregando. Então, nesse momento, a feira projeta ônibus elétricos ou com células de hidrogênio para 300 quilômetros para o serviço urbano. Então, ao longo do tempo, isso nós já estamos sentindo, inclusive no Brasil, e eu acredito que dentro de, no máximo, 2 anos, Porto Alegre, talvez até antes, não sou especialista na área urbana, nós podemos contar com ônibus urbano rodando em Porto Alegre. E a inovação, ela é fabulosa. Na feira de 2019, amigos, nós tínhamos alguns estandes com os chineses. Na feira de 2023, os chineses estão com uma ala inteira, muito forte a presença chinesa com as fábricas e com a eletrificação. Então, nós tivemos um crescimento muito grande nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos. A de 2025, também aqui na Bélgica, já está sendo projetada com mais desenvolvimento. E aí nós encontramos vários exemplos. Por exemplo, para não me alongar muito, uma indústria de ônibus em parceria com uma empresa de placas solares está rodando com ônibus que o próprio vidro do passageiro, das janelas dos passageiros, são placas fotovoltaicas. Está me entendendo? Então, o ônibus está circulando
numa estrada, aí já são uma quilometragem um pouco maior, e ele está capturando a energia que vem do Sol, através das placas, né? Então, isso vai permitir, ao longo dos próximos anos, o desenvolvimento de cada vez mais tecnologia, cada vez mais condições para que nós possamos reduzir cada vez mais a emissão de gás carbônico. Podemos fazer todo um projeto para que nós tenhamos cidades limpas. A cidade limpa não somente na parte da descarbonização, mas também da saúde das pessoas, da saúde da população, o ganho que se possa ter ao longo dos próximos anos, aquilo vai ser fundamental. Evidente que nós temos que fazer algumas colocações. Isso é tudo ótimo, é tudo ótimo. A diferença, agora a gente vem com os mas, é que o ônibus elétrico ele tem um custo muito maior que o ônibus a óleo diesel. Vou usar uma expressão bem casual, né? Em torno de 4 vezes mais. Por exemplo, se eu tenho um ônibus urbano, que ele tem um custo de aquisição de aproximadamente R$1 milhão, dependendo do modelo elétrico, eu parto de 4 milhões. E aí que nós começamos a perceber que realmente a implantação de um sistema que ele permita uma eletromobilidade, olha essa palavra bonita, né, Walter? Sim. E telespectadores da RDC e ouvintes da Pampa e da Acústica FM aqui, da nossa querida Camaquã. Eletromobilidade. Uma palavra bonita que a gente para e pensa, eletromobilidade. Vamos comprar um ônibus, vamos falar com o prefeito, vamos ver uma aquisição, vamos ver um financiamento, vamos ver a participação do poder público. Não é bem assim, não é somente isso, né? Pelo menos nós temos que fazer, no meu entendimento, 4 análises que cada vez mais as pessoas, os técnicos que são da área, estão começando a trabalhar. Os benefícios ambientais, para mim, é o primeiro, e é indiscutível, né? Nós sabemos que vai ter, a própria emissão é reduzida muito, praticamente zerada, né? Mas ela se reduz muito. O estudo de mercado dos ônibus elétricos, como é que vai ser esse mercado, onde é que estão as demandas, como é que ele vai ser montado dentro de uma cidade, quais são, não somente, eu já estou invadindo o terceiro item das rotas, talvez todas as ruas, né? Hoje em dia, nós em alguns bairros, nós não conseguimos chegar com ônibus, né? E um outro item que é importante, Walter, é calcular o impacto desse projeto na rede elétrica. É uma coisa que a gente, num primeiro momento, para e pensa, é simples uma aquisição? Não, não é tão simples. Nós temos que ter projetos, nós temos que ter rotas que serão atingidas, a demanda que nós temos que estabelecer vai ser colocada num corredor, vai ser colocado, então, em qual é as avenidas, quais as ruas. A companhia elétrica, como é que nós vamos carregar essas baterias? Tem que ter um diálogo, tem que ter projeto. E as futuras baterias, quando elas atingirem a sua vida útil? Qual vai ser o processo que nós iremos fazer com as baterias que daqui a 6, 7, 8 anos estarão esgotadas, né? Então, é todo esse processo que tem que ser desenvolvido. Eu falava a respeito do custo, e pode parecer um pouco pejorativo, pesado, lá vem o cara falar em custo. Está tudo muito bonito, tudo muito bem, tudo muito bom, mas tem um custo. O que nós temos percebido das conversações, não somente em Brasília, nas entidades representativas das categorias, da própria CNT, dentro da NTU, da ABRAT, que são entidades nacionais, é que sem a participação dos entes públicos municipais, estaduais e federais, nós não conseguimos implantar um sistema de eletromobilidade. Não somente com a participação, a respeito também de isenção tributárias, mas também com, em alguns casos, aquisições de ônibus. Tem conhecimento, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro está fazendo um trabalho, um projeto,
que ele, num somatório, chega a R$ 1 bilhão, né? E não é somente com aquisição, aí que eu estava falando, o Voltaire, é o projeto em si, todo ele, desde a aquisição de ônibus, e aí vai ver qual o modelo que vai fazer com as operadoras, e depois o roteiro, ou seja, as rotas que ele vai atuar, e nessas rotas tem que ter alterações, né, no trajeto, e qual é o norte para carregar as baterias, né, que tem que ter todo um processo, inclusive com a rede elétrica, né, ele tem um consumo alto. Então ele precisa abastecer durante a noite. Então, como é que vai ser daí esse processo? À noite, geralmente as pessoas também estão voltando para casa, estão consumindo mais energia. Como é que vai ser esse processo dentro dessa dinâmica? E essa é o que nós esperamos nos próximos períodos aí para a gente debater, não somente com os órgãos públicos, mas também com a população representativa, com os parlamentos estaduais e municipais, para que consigamos chegar num acordo justo para todos nós. Jefferson Lara, direto de Bruxelas, na Bélgica, agora 1h10 da manhã, certamente o Jefferson vai ter que descansar, amanhã já tem compromissos logo cedo, né? Conheço bem essas missões internacionais, a gente trabalha muito, as pessoas pensam que a gente aproveita, a gente mais cansa do que qualquer outra coisa, né? Jefferson Lara, quando é a próxima vinda a Brasília? Olha, acredito que daqui a 2 semanas nós temos compromissos aí, né? Não somente na CNT, na Confederação Nacional do Transporte, nossa entidade máxima, que é a seção de passageiros, mas também com uma conversa com a NTU e também com o Parlamento Federal. Voltaire, me permite só fazer uma manifestação aqui a respeito de uma empresa, não sei, só para nós nos situar, e é uma empresa claro, que tem um orgulho de todos os gaúchos. Quando eu cheguei na feira, que ela começou na última terça-feira, aqui, dia 7, eu entrei na feira, né, já conheço algumas vezes, já estive, e aí tanto ver as bandeiras dos países, né, são 38 países, são 526 estantes, eu voltei a amigos. E aí tu vê a bandeira dos países da Europa com as suas encarroçadoras, a China, a Ásia, a África, e daqui a pouco tu vê uma bandeira brasileira, né? E uma bandeira brasileira, e aí tu vê uma bandeira gaúcha, né? A única encarroçadora que está presente nesta feira é a Marco Polo. A Marco Polo está presente, uma empresa de Caxias do Sul, empresa gaúcha, né? Importante salientar, está com 2 ônibus aqui na feira, em geração 8DD, e um sistema a hidrogênio, uma parceria com uma empresa chinesa. E importante salientar, e aí que eu gostaria de entrar nessa, que o ônibus que está aqui na feira, que é um dos mais modernos que ela desenvolve, roda hoje nas linhas do Rio Grande do Sul, nas linhas intermunicipais, né? Então, as tecnologias que já estão sendo implantadas, que já estão de primeira ponta, né, no mundo, e também estão sendo montadas aí em Caxias do Sul, estão rodando nas nossas estradas estaduais e federais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Só queria salientar essa importância que tem esse evento aqui, e como é que essa tecnologia já está aí, né, no Rio Grande do Sul, já rodando, transportando os nossos clientes, os nossos passageiros, com segurança, com qualidade e com tarifa justa. Isso é importante. Sabe que eu fiz uma visita a Marco Polo, é realmente primeiro mundo, né? A montagem, o tratamento, a segurança no trabalho com os colaboradores, o plano de carreira, é impressionante, né? É um orgulho realmente para o Rio Grande do Sul ter a Marco Polo e com certeza é um orgulho para o mundo, né? O Brasil ser representado pela Marco Polo, porque alta tecnologia está completamente sintonizada com o que o mercado internacional pede quando o assunto é transporte coletivo, né, Jefferson? Exatamente. E um outro dado, apenas como curiosidade para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, eu cheguei aqui na Bélgica no dia 5, andei pela cidade, eu gosto muito de andar, peguei transporte coletivo, trem, metrô, sistema de ônibus aqui, e
Na sexta-feira, principalmente, no sábado, estava os 2 dias tranquilo. Qual foi a mudança que eu senti? Isso é apenas para conhecimento geral. A partir de domingo, uma mudança grande na questão da segurança. Aqui, como as demais capitais europeias, né, uma característica da segurança é o uso de câmeras, né, muitas e muitas câmeras. E, além desse sistema, a polícia presencial nas ruas, nos lugares que tem grande aglomerado de turistas aqui, na Grand Place, na região aqui da parte histórica de Bruxelas, mas com uma segurança, sim, em função, evidentemente, a partir do dia 7 do ataque do Hamas, aí todos nós estamos acompanhando as notícias que chegam lá de Israel, né? Mas só essa informação, Roberto, uma grande concentração de segurança nas ruas aqui das principais capitais europeias. Jefferson Lara, direto de Bruxelas, na Bélgica, falando sobre esse importante evento que debate, entre outras questões, o presente e o futuro do ônibus, do transporte coletivo. Sabe, Jefferson, que claro que na pandemia esse tipo de transporte sofreu, naquele período que todos ficaram parados, mas num certo aspecto a pandemia ela fez também com que a gente olhasse mais para o turismo vizinho, para aquele turismo próximo. E talvez esta conta ela vai chegar na proporção um pouco depois, mas me parece, pode ser uma impressão, né? O senhor que tem os dados aí, Jefferson, que as pessoas estão viajando mais de ônibus para fazer um turismo mais próximo, dentro do estado, querendo mais Cambará, os cânions, explorando mais a Serra Gaúcha. Veja bem, né? Olha a importância do ônibus. O segundo destino mais procurado no Brasil é Gramado. Muitas vezes é o primeiro. Muitas vezes é o primeiro ou o segundo. Então, o turista desce no aeroporto internacional Salgado Filho e pega um ônibus para Gramado. Então, me parece que o andar de ônibus para a exploração desse turismo mais próximo, ele está cada vez mais forte. Ou uma impressão minha, Jefferson? Não, é uma impressão positiva, Voltaire. Que bom que tu tem essa visão aí. E te digo mais, o turista que chega no aeroporto internacional Salgado Filho, ele pode ir para Gramado num serviço executivo da empresa concessionária, né, que cobra uma tarifa justa. Eu acredito que a tarifa para Gramado hoje, num serviço privado, esteja na faixa de R$200 a R$250 por pessoa. E no ônibus regular que opera ali, o aeroporto internacional Salgado Filho para Gramado, eu calculo que seja em torno de R$50. Só para ter uma ideia, é uma tarifa justa, com segurança e com qualidade. Realmente, nós temos, além de ter empresas de turismo de primeira linha aqui no estado, né? Empresa de fretamento, que é possível tu locar um ônibus com escolas, com famílias. E te digo assim, eu recentemente me utilizei de um sistema de fretamento turístico para ir para uma determinada região com amigos, né? Queríamos conhecer um pouco mais a região ali de Bento Gonçalves e locamos um ônibus para passar 3 dias. Gostamos muito, Voltaire, que locamos um outro ônibus para ir para a região central, onde tem termas. Eu acredito que tu já conheça essas termas, que foram inauguradas recentemente aqui no estado, né? Na região ali próxima a Santa Maria. E nossa, também foi... As termas romanas que ficam em Restinga Seca, na divisa com São João do Polesne, do nosso amigo Roberto Argenta, é um passeio obrigatório que a pessoa tem que fazer. E tu fazer um passeio tranquilo, com uma segurança. Olha, nós temos empresas de fretamento, eu me refiro ao fretamento regular, ao fretamento com toda a segurança, com toda a garantia de motoristas treinados, tripulação, com toda a parte de mecânica em dia.
Porque muitas vezes a gente procura, né, vou fazer uma cotação para levar um grupo, às vezes tu consegue uma por diferença de R$ 200 para passar um final de semana, pode ser o sucesso ou insucesso, né? Nós temos, procure as empresas de regulares, procure empresas de fretamento ligada a tours, uma entidade de turismo. Nós temos empresas aqui no estado, no nível de excelência, e tu vai me permitir, se possível, Voltaire, pelo menos, elencar, já que me pediu alguns nomes de algumas empresas intermunicipais, me permitir elencar algumas empresas de fretamento que eu já utilizei, que a população utiliza, várias empresas, várias escolas. Nós temos empresas como a Local de Canoas, como a Motrix, como a Janis, como a empresa Turisilva, né, uma das empresas premiadíssimas aqui no estado, com um trabalho muito forte, não somente na região do polo petroquímico, várias empresas. Nós temos a empresa lá na região sul, a empresa Coperec também. São empresas que têm conhecimento, que têm segurança, né? Então, se tu vai fazer uma viagem e tu quer deixar a segurança, assim, com um motorista treinado, que vai estar sabendo já o trajeto, né? Nós fomos para esse evento lá em Bento Gonçalves, que depois nós queríamos conhecer o Vale dos Vinhedos, almoçamos, tomamos o quê? Vinho. O vinho da Serra da Gaúcha está com excelente qualidade, né? A melhoria que teve esses últimos anos é realmente digna dos maiores prêmios que estão recebendo. Os vinhos, tanto os de uvas tintas como os de uvas brancas. Nem vou entrar na região da fronteira, também tem belíssimos vinhos na região lá de Encruzilhada, na região de Bagé, Caçapava do Sul. Mas quando se propõe a fazer um grupo e fazer uma viagem, é excelente. Gramado e Canela hoje são cidades que despontam no cenário nacional e internacional. O Rio Grande do Sul começa a apresentar novas cidades, novas regiões. Essa região, esse grupo aí, que foi um investimento do empresário Roberto Argenta, na região ali de Restinga Seca, é excelente. São termas que eu fui com a minha família lá, é um lugar excelente, com uma qualidade de atendimento, da rede hoteleira, além das termas. Nós também temos Bento Gonçalves, nós também temos agora, tivemos uma situação, evidentemente, que foi muito difícil para todos nós, a região ali de Encantado. Nós vamos ter um turismo religioso, não tem a menor dúvida que daqui a um tempo nós teremos um turismo religioso para a região aí de Encantado muito forte, né? Nós temos Santa Maria, com belíssimos atrativos, Pelotas, com diversos atrativos, a região de Bagé, com instâncias que aceitam passar 2, 3 dias lá, até mais, passeios, né? Uruguaiana, com free shoppings, pode pegar um ônibus aqui, amanhece em Uruguaiana, passa ao outro lado, faz compra, vai no free shop, come um belíssimo churrasco. Tem uma região da Serra nossa aqui, tem uma região de São Miguel das Missões, ou seja, nós temos condições. E o ônibus está aí para ser utilizado pela população. Então, acho que é importante não deixar essa mensagem, que o ônibus intermunicipal, o ônibus, inclusive por fretamento, está sempre à disposição da nossa comunidade. Com segurança, com qualidade e com tarifa justa. É importante não deixarmos registrada essa situação. Tendo dúvida, pode manter contato com os canais da RTI, o e-mail rti@rti.com.br, né? Hoje em dia tu entra em qualquer desses aplicativos, qualquer tem acesso às empresas. Hoje tu pode comprar passagem em casa, pega a rodoviária de Porto Alegre, já tem um aplicativo, tem um app, Rodoviária Central de Porto Alegre, baixa o aplicativo, compra a passagem, embarca, já vem a passagem direta no celular, faz uma viagem segura, faz uma viagem com economia e com bastante segurança. E você vai chegar lá com certeza. Eu adoro andar de ônibus, e não só eu, viu, Jefferson? Eu estou recebendo aqui um grande amigo, Adriano Pinzon, que é gaúcho, hoje mora em Brasília
e que eu acho que durante muito tempo também foi um consumidor da Fredris, né, Adriano? Quero te botar nesse bate-papo aqui antes que o Jefferson se despeça, mas que também é um consumidor do ônibus, a importância de ir tranquilo no ônibus, ouvindo uma música. Adriano, boa noite, seja bem-vindo à RDC TV, Rádio Pampa e Rádio Acústica. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Voltaire. Boa noite, ouvintes. Prazer falar com vocês aqui. Sim, a Fredris marcou, né, muito a minha vida, não só com a questão de Porto Alegre e TAPS, né, mas também, tu sabe bem que TAPS Camacuã a gente frequentou por muito tempo, né, por causa da escola. E inclusive eu fui para TAPS agora no fim de semana, no feriado do dia 7. Cheguei lá, aquela cena, no aeroporto cheio, aquela coisa toda, liguei para o irmão, e aí, cara, tá em Porto Alegre para me dar uma carona para TAPS? Não tô. Eu falei, vou ter que ir de Fredris, né? Fui pra rodoviária e peguei o ônibus e usei ele. Fazia bastante tempo que eu não utilizava, né? Porque passou a pandemia, aquela coisa toda, já faz um tempo que eu moro fora. Mas é muito isso que tu falou, né? De ter a tranquilidade de viajar. Eu demorei bastante tempo para tirar a carteira de motorista, assim, então o ônibus sempre foi muito presente na minha vida. E essa tranquilidade, a questão de música, eu como lido muito com música, gosto muito de estar ouvindo música, tá lendo livro. Hoje, agora com a tecnologia, a gente tá até vendo série no celular, né, enquanto tá viajando. Então é muito, muito bom, com certeza, viajar de ônibus. Eu sou suspeito para falar. Isso que o Adriano falava, né, Jefferson Solar, a importância também do ônibus em disponibilizar, em estar sincronizado com o momento atual, né? Ter daqui a pouco um Wi-Fi dentro do ônibus, que ele possa assistir uma série, ouvir um podcast no Spotify, ouvir um programa de rádio, estar sintonizado, o ar-condicionado funcionando, que dá uma sensação de conforto, né? Aquele arzinho gelado, é uma sensação boa, muito melhor do que ir dirigindo e estressado na estrada, né, Jefferson? Com certeza, não tem a menor dúvida. E nós sabemos que, muitas vezes como é que as nossas estradas são, como é que é o nosso trânsito. Nós temos, Voltaire, um índice de sinistralidade nas estradas do Rio Grande do Sul baixíssimo. Olha, Voltaire, eu estou para te dizer, nós estamos terminando o levantamento do primeiro semestre de 2023. Eu acredito que, infelizmente, nós tivemos o registro aí no nosso trânsito. Às vezes é muito cruel, né? A gente vai assistir uma reportagem, a gente vai ouvir uma reportagem de TV, de rádio, e vem as informações que teve um acidente com óbito, né? Mas no nosso levantamento, no primeiro semestre de 2023, nós não tivemos nenhum óbito no salão de passageiros. Infelizmente, nós tivemos situações em que um carro bateu um ônibus, às vezes uma moto, né, motociclista, mas no salão de passageiros, nos nossos clientes, pelas informações que eu lido com os associados da RTI, no primeiro semestre de 2023, nós não tivemos nenhum óbito. É uma segurança, é uma atenção, é um treinamento constante com a tripulação, é um aperfeiçoamento, né? E eu vou te dar uma informação em primeiríssima mão aqui. Hoje, então, vamos para os furos aqui. Nós estamos testando, e eu acredito que já esteja bem adiantado, eu vou ter informações no retorno, uma das empresas nossas associadas está testando a antena, aquela do Elon Musk. Que bacana. Não sei se já tem esse conhecimento. Aquela que tem internet durante toda a viagem, né? Sim. Que é um dos nossos problemas, que alguns, mesmo que nós temos o sistema dentro do ônibus, e nós sabemos disso quando a gente viaja, até mesmo de carro, ou a gente está próximo aqui. Eu tenho uma deficiência, por exemplo, na 448, aí próximo a Porto Alegre, né? Que em algumas partes da 448, quando eu for para o meu trabalho, eu não consigo falar com ninguém. Que é saindo de Canoas. Imagina lá na 290, na 116, na 386, na 285, 287, tu tem algumas situações. Mas nós estamos trabalhando para, talvez, a possibilidade de uma parceria mais ampla. E uma das empresas, pelo que eu tenho conhecimento, é a Aviação Ouro e Prata, ela está testando, já com grande resultado, a antena do Elon Musk, né, que é aquela que pega no satélite. Starlink, então, né? Fazer uma viagem, tu poder ir fazendo uma reunião, tu poder assistir tua música, tu pode até assistir o radar dos municípios, hein? Poder fazer todo um trabalho junto
com unir o útil ao agradável, ganhar tempo ou descansar ouvindo uma música. Realmente é uma gratificação para todos nós. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando em prol da nossa população. É Starlink, né, Adriano, o nome dessa tecnologia, né? Essa aí é muito usada, como o Jefferson falou, em áreas que tem dificuldade de sinal de internet, né? Muito fazendeiro usa, muita gente que mora no campo usa e utiliza. E ela funciona super bem. É bizarro, se tu olhar na internet os testes que eles fazem, assim, ela começa a procurar o satélite, fica ali girando, daqui a pouco, puf, pega sinal e... É comunicação, é tecnologia, né? Isso é muito louco. Isso é muito bom. Sabe, Jefferson, um elogio, tá? Eu também, durante algum tempo, quando o Paulinho Salerno era presidente da FAMURS, eu fazia muito trecho Santa Maria, Porto Alegre de ônibus, por opção, preferi ir de ônibus do que pegar um carro da prefeitura. Primeiro, exatamente como o Adriano disse, vai lendo, eu atualizava todo o meu trabalho, é um momento pra ti, assim, sabe? Um momento que tu consegue dedicar pra ti na viagem, tu não fica preocupado com a viagem. E impressionante o bom atendimento da Planalto ali em Santa Maria. Tem uma sala na rodoviária de Santa Maria, uma sala para os clientes, ali tem um Wi-Fi, um café quente, um chá, sabe? Depois dentro do ônibus também, com muita qualidade, muito conforto, né? Vai um abraço aí pros amigos da Planalto. Tô falando assim eu como usuário, sabe? Como sempre me senti bem nessa viagem feita da Planalto, que ia de Santa Maria, né? De Santa Maria para Porto Alegre. Então, tem tudo a ver isso que a gente está falando, né? E esse detalhe também, né, da pessoa procurar às vezes ir de uma forma mais desestressada, despreocupada, né? Uma viagem, por exemplo, até São Borja é muito longe, né? Eu tive também um presidente da FAMURS, prefeito lá de São Borja, que a gente ia aqui uma vez por semana. Nossa, de carro parecia uma viagem tensa, né? Porque tem muitos momentos ali da estrada que precisa melhorar ainda. E indo de ônibus, como a gente tem mais tranquilidade, mais qualidade para poder ser transportado. Então, é muito importante esse debate, né, que a RTI está fazendo. E a importância também, Jefferson, tua de estar buscando essa tecnologia, esse conhecimento, para depois dividir também com os empresários que são os proprietários das empresas de ônibus no Rio Grande do Sul, Jefferson. Público, né, com o próprio... A gente está marcando uma audiência depois com o secretário de Transporte, a Juvir Costela, com o próprio diretor do DAER também, a diretora Luciana. Tu me permite só, tu falaste em sala VIP, só para a gente, às vezes a gente está falando tanta coisa, tanta tecnologia, tanta inovação. Todo passageiro intermunicipal que comprar passagem na rodoviária de Porto Alegre, nós temos uma sala VIP, independente do serviço. Nós temos uma sala VIP aqui em Porto Alegre, onde era o antigo churrascaria Gauchão, né? O passageiro se dirige à sala apenas com a passagem, entra na sala, é uma sala que tem ar-condicionado, tem banheiro, tem uma televisão, ele pode ficar mais acomodado, às vezes está um pouco de umidade em Porto Alegre, de chuva, às vezes está um calor intenso, ele fica num local seguro, tem guarda-volume, né? Então, às vezes, a gente vê muita família lá dentro da sala VIP. Então, está também à disposição para todos os passageiros intermunicipais, independente de serviço, se é serviço convencional, se é o serviço leito, executivo ou direto. Vou ter ouvintes e telespectadores da RDC, canal 24 ou 524 pela Claro TV. Eu já estou assíduo na RDC. Sala VIP da rodoviária de Porto Alegre à disposição de todos os passageiros, todos os clientes intermunicipais. Lembrando, volta quando, Jefferson? Para o Brasil? Se Deus quiser, agora na próxima quinta-feira, dia 12. Então tu vai conseguir acompanhar as reprises aqui do nosso programa no sábado, 19 horas, na RDC TV, e domingo, 19 horas. Vai poder assistir a tua própria entrevista aí, Jefferson. Eu queria mandar um abraço grande para uma aquisição aí da RDC TV, que é o jornalista Milton Cardoso. A informação que eu tive já pela imprensa é que o Milton está na RDC TV a partir de acho que 23, parece que é de
de outubro, né? Um programa à noite, sempre polêmico, sempre muito crítico, opinativo. Então, acho que é uma aquisição muito boa para a RCTV, que vai estar aí nas noites gaúchas aí, trabalhando em prol aí, acredito eu também, dos empresários, da imprensa, da população, né? Trazer aí as novidades, aí os convites, o debate amplo da economia e da política institucional. Importante. Parabéns à RDC-TV. Colorado gremista, Jefferson? Coloradíssimo, né? Coloradíssimo. Adriano Colorado também. O Inter que vive uma ressaca pós-Libertadores, né? Jogo muito próximo da vitória, vencendo de 1-0 no Beira-Rio. E aí acabou sofrendo a virada. O Valência desperdiça 3 gols feitos, né? Mas é da vida, né? Depois veio a vitória do Grenal, né, Jefferson? Meu filho, o meu pequeno, beijo, Lorenzo, beijo pro pai. Lorenzo, calma. Isso sempre acontece. A gente tem que saber que na vida a gente ganha sempre. Então, tem que saber perder, tem que saber ganhar. Mas vamos lá, temos ainda aí mais umas rodadas aí para encerrarmos esse Campeonato Brasileiro por aí. Sofreu muito, Adriano? Cara, bastante. Sabe que depois que eu fui morar em São Paulo e vim morar em Brasília depois, eu me tornei mais colorado ainda do que eu era. Eu achei que não era possível isso, né? Eu já estava ali 2015, 2016, eu já estava um pouco mais ameno nessa questão, mas depois que tu sai do teu estado e tu encontra pessoas com a mesma identificação, longe de casa, tu cria uma rede ali e aquilo se torna mais do que nunca uma identificação, né? De tu mostrar que tu torce para um time, que tu é gaúcho e tal. Eu fui em todos os estádios em São Paulo para ver o Inter, fui Palmeiras, São Paulo, Corinthians, em Santos, e fiquei doente, assim, acho que eu fiquei pior do que eu já era. E com certeza essa Libertadores doeu muito, assim, porque é aquela coisa dos requintes de crueldade, assim, né? Tipo, tá tudo se encaminhando ali e o inexplicável acontece. Não, isso acontece com o Inter, não é aquele jogo assim. Se o Fluminense começasse o jogo tocando 2-0 já era uma coisa mais confortável, ou se tomasse uma lavada de 4-1, sabe? Mas não, tem que ser daquele jeito ali, exatamente do jeito que o torcedor colorado tem que sofrer, e tem sido assim ultimamente, né, nos últimos anos. Mas eu não vivi muito bem os anos 90, né? Todo mundo compara muito o momento do Inter hoje com os anos 90, mas esperamos aí a melhora e que a gente sempre torce que dias melhores virão. A gente tem eleição no clube esse ano, no fim do ano, tomara que isso não atrapalhe o andamento do time. Eu acho que o Kudê tem que ficar pro ano que vem, eu acho que o time tem que ser mantido, tem que repor algumas peças, mas eu acho que o treinador conseguiu fazer o time jogar, dá gosto de ver o time jogar, apesar desses requintes que acontecem, né? Mas é isso aí, eu acho que foi bastante doloroso, tá doendo um pouco ainda, mas o Lorenzo aí, filho do nosso querido aqui, se estiver participando, é isso aí, cara, tem que levantar a cabeça, não se abalar, que a gente sempre torce pro melhor vir ali na frente. O futebol, para quem tá longe da família, e com certeza é um fator que chama atenção, mas ele fica mais forte, ele cria realmente comunidades, né? Aqui em Brasília, no meu prédio ali, eu moro no Sudoeste, é impressionante, assim. Tem o clube dos gremistas, que sai para tomar chimarrão, o pessoal do Inter já é mais do churrasco, do chopp, da cervejinha, e virou uma comunidade. O pessoal desce para repercutir o jogo, o pessoal fica amigo, daqui a pouco joga um beach tênis, é impressionante. Ele consegue ficar mais forte, ele é um fator de união, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando com o Jefferson, né? O transporte, ele é uma união de pessoas, né? É um transporte de uma pessoa. Toda pessoa que se move de um lugar para o outro, ou ela está indo por alguns motivos, ou ela está indo a trabalho, buscando uma vida melhor, ou ela está indo reencontrar um familiar, ou o amor da vida dela. Alguma coisa fez ela entrar naquele ônibus, né? Ninguém entra num ônibus à toa, né? Ninguém se desloca à toa, né? Eu estou em Brasília, Adriano é em Brasília, a gente saiu da mesma cidade, uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, pequena, que é uma cidade chamada Tapes, né? Lindíssima, né? Junto com a Lagoa dos Patos.
E quando a gente entra num ônibus, num avião, algum motivo leva a gente viajar. E tem muito dessa sincronia, né? O viajar de ônibus, né? Todo mundo procura um destino, e esse destino tem uma explicação, né, Jefferson? Isso é muito... pra gente refletir, né? Esse vai e vem, né? Sabe, Walter, que eu tenho uma história com ônibus muito forte, desde os meus 6 anos de idade no Alegrete. O meu pai me entregava para o motor. Você está ouvindo o Radar dos Municípios aqui na Rádio Acústica, FM 97.7. Você também nos acompanha na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. E também lá em Porto Alegre nos acompanha pela Rádio Pampa, FM 97.5, sempre fazendo esta boa sintonia com vocês. Adriano Pinzon aqui conosco também hoje no estúdio. E lembrando, né, Adriano, eu até ia falar, né, também tem todos os detalhes que depois a gente vai falar sobre a rádio lá em Tapes, né, que você cuida e que também vai fazer algumas reproduções aqui dessa nossa parceria aqui de Brasília, essa geração de conteúdo também para mais uma cidade. O Jefferson, pra gente que trabalha em rádio e TV, a cada rádio, emissora nova que a gente consegue colocar o nosso produto, é mais ou menos como a empresa de ônibus que fecha uma parceria com uma rodoviária, né? É mais um destino, é mais um local, são mais pessoas, né, que acabam se sintonizando. Mas eu estava concluindo sobre essa questão do destino quando uma pessoa entra no ônibus, né, Jefferson? O meu pai me entregava para o motorista de ônibus da empresa Planalto para fazer o trajeto até a próxima São Borja. Eu tinha 6 anos. Naquela época você podia fazer isso, né? Tinha lá em 1970, 71. Então, o meu apreço com o ônibus é tamanho que eu viajo. A minha esposa, que é de Erechim, Adriana, um beijo grande para ela, nós conhecemos os motoristas. O meu filho Lourenço está com 10 anos. Ele perguntar para ele hoje, ele quer ir para Erechim, se ele quer ir de ônibus, de carro, ele quer ir de ônibus, né? Então já se acostumamos isso aí, então tem várias famílias. Nós temos algumas características, tem vários motoristas nossos, sabe, se casaram sabe com o quê, Walter? Professoras. É mesmo. Nós temos muitos motoristas que muitas vezes o ônibus, Walter, é o que atende uma comunidade, né? Tu vai ver aí no interior do estado, e eu sou muito presente nessa situação por aí, o ônibus intermunicipal que liga 2, 3 localidades, é ele que leva o enfermeiro, o professor para abrir uma escola. Então nós temos diversos motoristas nossos no interior do estado que se casaram com professores. Isso é uma coisa muito característica, né, do sistema, e uma coisa muito legal, porque eles contam as histórias, né, como se conheceram, né, e depois formam as famílias, os filhos são formados, e é uma coisa muito linda, é algo muito bonito para ouvir quando geralmente as empresas fazem lá as suas entregas de motorista de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então são momentos muito emocionantes. Então eu tenho essa vivência com o ônibus, dessa aproximação e esse carinho. Então eu procuro ter, então, até como um profissional da área, esse cuidado em sempre verificar o que eu posso ajudar melhor, né? O que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode ter desenvolver. Eu trouxe a informação agora de uma empresa que está testando a Starlink. Nós temos já implantado o BPE, nós temos implantado uma série de questões de segurança, desenvolvemos com as próprias encarroçadoras, no caso aqui no sul, a Marco Polo, temos uma outra na região do Planalto, lá em Erechim, uma outra empresa, uma outra concessionária, uma outra encarroçadora, mas sempre em contato com as empresas de chassi, com o órgão público, para ver que nós podemos melhorar, ter um atrativo para o passageiro, né? Mas sempre focado na qualidade, na segurança e uma modicidade tarifária. Uma situação que eu ia te perguntar aqui, Jefferson, o tempo voa, né? 1h43 da manhã aí, já?
1h43. Só pra gente encerrar aqui, Jefferson, é assim, né? Só faltou uma garrafa de vinho aqui, né, Jefferson? Aqui pra gente tomar, você aqui, o Adriano, porque é um assunto, assuntos que envolvem infraestrutura sempre são apaixonantes, né? Da gente entender como funciona. Como é que tá hoje em dia, Jefferson? Você que tá direto de Bruxelas, na Bélgica, a situação da formação de novos motoristas de ônibus, desse profissional, há um estímulo, há dificuldades das empresas na contratação, como é que está esse mercado do motorista de ônibus? É uma situação que nós temos nos últimos anos, que nós temos desenvolvido, principalmente com a nossa Confederação Nacional de Transportes, através do nosso serviço social, que é o SES-SENAT, nesse ano de 2023, só para nós termos uma ideia, olha que dado interessante, Voltaire. O SES-SENAT, até para desenvolver melhor o emprego, para ajudar não somente o governo, mas também a economia, nós disponibilizamos 2.550 vagas para cursos de motoristas no Brasil e que nós iremos custear a troca da carteira. Por exemplo, eu que tenho a carteira B, que não sou um profissional do volante, vamos dizer assim, não sou motorista profissional, se eu quisesse me candidatar, se eu tivesse as condições, se eu passasse nos testes, se eu fizesse o teste toxicológico, estando tudo ok, passaria por um curso e a CNT, juntamente com as unidades SES-SENAT, pagariam a troca da minha carteira. Sabe quantas inscrições nós tivemos no Brasil? Quantas? 55 mil inscrições para as 2.500 vagas. Imagina. Então, foi uma surpresa geral para todos nós, né? Então, no Rio Grande do Sul também teve uma participação muito grande, nós tínhamos em torno de 200 vagas, foram triplicadas as vagas. Conversamos com o presidente Vander Costa, com a doutora Nicole Goulart, conseguimos alinhavar e ter a possibilidade de ter verba orçamentária para custear essas 50 mil carteiras novas. Evidente que feitos os testes, feito todo o procedimento normal para se tornar um profissional do volante, um motorista. No Rio Grande do Sul, nós enfrentamos situações semelhantes a outros estados, né? O motorista de ônibus, ele tem intervalo normal de folga, de descanso, como qualquer outro profissional, mas nós enfrentamos hoje uma resistência e contratações, Voltaire, externas. Nós perdemos em torno de 1.200 motoristas para a Europa, no final de 2022 e início de 2023. Principalmente Portugal arrematou esses 1.200 motoristas, trouxe aqui para a Europa, levou principalmente para a região do Reino Unido, né, que passou por um processo de perda de mão de obra. Acho que um ano atrás, inclusive, eles tiveram uma situação muito drástica, que não tinha nem combustível, e motorista para o transporte dentro do Reino Unido. Então, nós estamos num processo evolutivo. Evidentemente que a mão de obra tem que ser treinada, não é uma mão de obra que passa por um processo rápido. Ele tem que ser desenvolvido, tem que passar por cursos, ele tem aperfeiçoamento para chegar e entregarmos um ônibus para um profissional que tem que ter uma responsabilidade muito grande. São vidas que está transportando, né? Então, ele tem que ser muito bem preparado. E aí, e amigos da RDC, Rádio Pampa e Rádio Acústica, que vem todo esse trabalho que temos e que nos permite dizer que no primeiro semestre de 2023 nós não tivemos nenhum óbito dentro do salão de passageiros. Isso é uma gratificação muito grande, não somente para a entidade, mas principalmente para as operadoras do sistema de transporte de passageiros. Tem uma série de motivos, uma série de equipamentos, né? Velocidade controlada, tacógrafo, corta corrente, corta combustível, né? Ou seja, o ônibus
a velocidade máxima é 80. Em algumas rodovias, parece-me que é somente numa rodovia no estado, é possível chegar a 90. Né? Então, a partir daí, ele não desenvolve uma velocidade maior. É uma questão de segurança. Né? Então, isso aí permite que nós tenhamos cada vez mais ônibus e equipamento melhor e população bem atendida. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo aqui na RDC TV, aqui na Rádio Acústica, e a gente já volta com mais informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @voltaire.santos, @voltaire.santos, e a gente já volta com mais informações aqui na sua programação. Você está ouvindo o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento Cremers, em defesa da boa medicina. Rede de Farmácia São João e Hipermix. Voltamos com o segundo bloco aqui do Radar dos Municípios, na Rádio Acústica FM 97.7, Rádio Pampa FM 97.5 e também pelos canais 24 e 524 da NET na RDC TV. Hoje um programa especial, estamos fazendo uma conexão de Brasília com Bruxelas, na Bélgica, onde o diretor da RTI, Jefferson Lara, acompanha esta grande feira que debate o transporte de ônibus pelos municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul e do mundo, trazendo tecnologia, sustentabilidade, debatendo o presente e o futuro do ônibus. Jefferson Lara, 1h56 da manhã em Bruxelas. Hora de dormir, né, Jefferson? Porque amanhã o dia é cheio, mas quero te agradecer. Eu deixei uma pergunta aqui, Jefferson, porque agora começa em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro aquela procura dos moradores turistas que procuram as praias do litoral norte e a rodoviária de Porto Alegre para se deslocarem de ônibus, né? Capão da Canoa, Torres, Imbé, tem também as praias de Santa Catarina. Qual é a orientação para essas pessoas que buscam esse turismo de final de semana e que depois retornam para o trabalho na capital gaúcha e na região metropolitana, Jefferson Lara? Voltaire, os que estão na Grande Porto Alegre, os que estão no interior do estado, tenho a certeza que as empresas vão estar prontas, vão estar todo o material já sendo remanejado, já estão sendo feitas novas aquisições. Se possível, quem mora em Porto Alegre, baixe no app Rodoviária de Porto Alegre, compre sua passagem com antecedência. Quanto nós conseguirmos ter essa informação antes, quanto mais tempo eu estou sabendo que está sendo adquiridas as passagens, nós conseguimos trabalhar para colocar mais rápido carros extras. Isso nos permite ter essa agilidade. Porque, às vezes, na última hora, o carro começa a ser vendido, ser procurado, né? E nós temos dificuldade. Então, quanto melhor nós sabemos com antecedência que aquele carro está sendo vendido as passagens, nós temos condições de suprir com mais carros extras. Muito bom. Passagem para o litoral, passagem do litoral para Porto Alegre, passagem do interior para o litoral. As principais empresas que atendem o interior já estão implantando a partir do final do mês de novembro o chamado Plano Praia, né? E aí cada empresa tem o seu site, pode consultar, compra a sua passagem pelo smartphone, acessa a rodoviária, tem serviços com executivo, tem serviço direto, tem serviço com ar-condicionado. Ou seja, vamos fazer um verão tranquilo, com segurança, com comodidade. Vamos voltar para as nossas casas, trabalho a partir das segundas-feiras. É geralmente isso que a gente consegue fazer, né? Eu sou um deles, que muitas vezes eu vou para o final de semana e volto, né? De ônibus. Lá na praia a gente tem como se deslocar, tem um carro, a gente tem como fazer aí no super, sair para jantar, mas com segurança. Quer tranquilidade, quer conforto, quer modicidade tarifária, vá de ônibus. Esse é meu recado. Baixe o app das empresas, baixe o app da Rodoviária Porto Alegre, pode pagar no cartão de crédito, pode fazer em 2, 3, 4 vezes. Tem empresas que fazem financiamento até em 6 vezes sem juros. Pessoal, vamos lá. É uma época boa para a gente aproveitar, para a gente descansar. Então, temos que fazer isso. De preferência, num ônibus intermunicipal. Ok,
Jefferson Lara, diretor da RTI, direto de Bruxelas, na Bélgica. Muito obrigado, Jefferson, e te espero aqui em Brasília. Dessa vez a janta vai ser por minha conta, viu? Isso é bom, então. Bom, eu voltei a te agradecer a ti, aos telespectadores da RDC TV, 524 e 24 da NET Claro, que eram os ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5, e da Rádio Acústica, FM 97.7. Rapidamente, Voltaire, quero te confessar uma coisa, eu sei que tu não é padre, mas vamos lá. Esses dias, como eu faço academia cedo, eu saí, peguei o carro da minha mulher. Meu carro estava na revisão, deixei lá para fazer a revisão. Peguei o carro, saí 5h45 da manhã, ligo o rádio Pampa, apresentando Pampa Bom Dia, né? Isso. Pampa Bom Dia. Olha aí, Pampa Bom Dia. Minha mulher já está assistindo, né, ouvindo a Rádio Pampa quando vai do trabalho, está voltando do trabalho. Importante, olha, gostei bastante dele. Quando eu voltei, agradecer a ela. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco do transporte de passageiros, Voltaire, a ti, a tua equipe também. Estamos agora aí com o Adriano, né, o Adriano Pinzon, também, que vai conversar contigo. Estamos aqui em Bruxelas, vamos pegar todas essas capacidades que nós temos aqui de pegar essas inovações e levarmos aí para o Sul para discutir com nossos empresários, com a população e com o poder público e cada vez mais trazer inovações, tecnologia, segurança, qualidade E para os Jefferson, nossos clientes. olha a boa notícia, né? Como tudo é interligado, né? O Adriano está aqui acompanhando e eu, Adriano, a gente vai falar depois de ti com o deputado estadual Marcos Vinícius, porque hoje, finalmente, depois de muitos anos, saiu a liberação do recurso do governo do estado para a pavimentação e o asfaltamento de Amaral Ferrador, que ainda é estrada de chão. Aí tem um trecho ali de Mariana Pimentel, de Cerro Grande do Sul, na região da Costa Doce. Ele é o representante da Costa Doce, foi eleito, né? Ocupa uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Vai nos detalhar quando começam essas obras, que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando, né? Desenvolvimento, boa estrada, segurança e, acima de tudo, as pessoas conseguindo ir e vir realizando seus sonhos, seja trabalho, seja um sonho afetivo, família, trabalho, ou os dois, se deslocando de ônibus pelo Rio Grande do Sul, né, Jefferson? Muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço para ti, Voltaire. Nos falamos. Grande abraço, pessoal. Grande abraço. Jefferson, que aula, né, Adriano? Gosto de repercutir, mas esse, Adriano, muito tempo a gente passou... Eu passei muito tempo longe das pautas de infraestrutura e depois de um tempo comecei a prestar atenção como a infraestrutura faz diferença na vida política das pessoas, no deslocamento, no ir e vir. E eu gosto dessas entrevistas porque, na minha concepção, são aulas. É eu que aprendo hoje sobre o transporte e o ouvinte, o telespectador também, né? E que bom. E hoje, né, Adriano, a gente ocupa lugares diferentes. Eu um fator mais político ali na presidência da República, mas tu ocupa também um lugar muito bacana, que é a comunicação na parte dos aeroportos. Essa parte, também gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa experiência do que te traz também aqui em Brasília, porque tu tem muitos ouvintes, né? As pessoas te conhecem na Costa Doce, seja pelo teu trabalho jornalístico, mas também na parte da música. Tu é um grande músico, tu é um cara que expressa a comunicação de diferentes formas, e a música é uma forma linda, né, para se expressar a comunicação, né, Adriano? Obrigado, Voltaire, pela introdução aí. Prazer estar falando com vocês aqui. É curioso falar de como é que eu vim parar aqui, de onde eu tô hoje, e eu só tenho uma palavra para dizer, que é a seguinte: oportunidade. Tu deve ter ouvido essa palavra muitas vezes ao longo da vida, principalmente ali quando a gente termina o ensino médio, quando começa a faculdade, né? A gente passa por vários estágios durante a faculdade, a gente está se encontrando, procurando ali no que a gente vai atuar. E quase no fim do apagar das luzes da faculdade ali, eu acabei participando de um concurso da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que foi em 2014, durante a Copa do Mundo aqui do Brasil, que eles chamaram alguns jornalistas, na verdade alguns estudantes de jornalismo que estavam no fim do curso, para
cobrir os aeroportos das cidades sedes da Copa do Mundo, né? E eu fui um dos selecionados para cobrir Porto Alegre naquela ocasião, 9 anos atrás, né? Ano que vem já faz 10 anos que teve a Copa do Brasil, né? Passa muito rápido. E eu tive a oportunidade de escrever vários textos ali, e ali eu saí premiado do Prêmio ABEAR, que foi uma ocasião que eles fizeram ali por causa dessa questão da Copa. 4 anos depois eu resolvo me mudar para São Paulo. E onde é que eu vou bater? Vai bater na porta de quem? Fui bater na porta da ABEAR, né? E lembravam de mim, infelizmente, nessa questão de oportunidades, de momentos, eu tive a sorte de voltar a trabalhar de novo com o setor. Trabalhei naquele curto momento ali em 2014 e voltei, então, em 2018. Fui morar em São Paulo e comecei a trabalhar na ABEAR. Depois eu vim acabando parar em Brasília e fiquei um tempo fora da empresa. Eu trabalho numa terceirizada, no caso, que presta serviços para a associação, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Fiquei um tempo fora. Todas as empresas aéreas, Gol, TAM, fazem parte dessa associação. Só a Azul não faz parte. A Azul em determinado momento acabou saindo, né? Mas ficou a Latam e a Gol, que são as que têm o maior market share do Brasil, né? As que são as com mais anos de mercado também. E tem umas menores também, que é uma coisa muito importante de se destacar, que são as empresas que a gente chama de aviação regional, né? Tem a Baeté, que é do Nordeste, tem a Rima, a Sideral, que transporta o Inter, né? É uma empresa associada. A Boeing, como fabricante, também é associada, e tem uma série de parceiros aí que atuam junto no setor. Setor-chave, né, no nosso país, e que nos transporta, nos leva para visitar a nossa família, né? Isso é sempre... Sempre quando eu vou daqui para o sul, eu sempre penso, cara, 2h30 eu tava num clima seco, no quente, agora eu tô aqui no frio, com chuva. Esse poder da aviação é muito louco, assim, né? De conectar em curto espaço de tempo, né? Sempre quando eu viajo de avião eu penso nisso, assim. Eu sempre penso, hoje de manhã eu tava em X, agora eu tô em Y, assim. É muito louco. Sabe que, Adriano, eu fui agora nas últimas 2 tempestades climáticas. Eu estava no avião indo para o Rio Grande do Sul em missão com o governo federal, e é impressionante como é seguro o avião, né? Porque, assim, não parava, era noite, aquela viagem, assim, relâmpagos, parecia que tava dia, vento, assim, turbulência. Né? Impressionante, e tu vai... chega numa boa ali, o negócio muito impressionante tempo, né? Mesmo, muito né? tempo de estudo, muito tempo de entender como é que funciona um avião, né? O setor, ao longo de mais de 100 anos, aí, aprendeu muito com falhas, com problemas que acontecem em todos os modais, né? Mas com certeza hoje é o meio de transporte mais seguro, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que têm medo de viajar, que nunca voou. Eu tenho uma prima que voa há pouco tempo, agora pela primeira vez, e eu tranquilizei falando, cara, é o meio de transporte mais seguro, pode balançar, pode tremer, tu tá seguro lá dentro, fica tranquilo. E esse é o mágico da coisa, né? Acho que a aviação assim como outros tantos segmentos, ela atrai muitos curiosos e muitas pessoas que são apaixonadas, né? E até as pessoas que trabalham no setor acabam sendo, a gente brinca, né, picadas pela mosquinha ali do setor, e acabam ficando por muitos anos trabalhando nesse setor e acaba não saindo, faz a vida no setor aéreo. É muito fascinante, assim, acho que todo o poder de transformação que a aviação tem, né, de transportar sonhos, pessoas, assim como você falou com o Jefferson da questão do ônibus, né, de cargas, de levar produtos para lugares que só são acessados por aviões e às vezes por sistema aquaviário, que é muito comum na região norte do Brasil, por exemplo, né? Região amazônica. Então é fantástico, né? A aviação também transporta, é importante sempre destacar, né? Transporta gratuitamente equipes médicas, órgãos, itens para transplantes anualmente. São mais de 6 mil itens, se não me engano, por ano, assim, mais ou menos. Não, minto, acho que é um pouco menos, é 3 mil e pouco. E na pandemia, o avião foi essencial, o Brasil parou, mas a ANAC, juntamente com as companhias aéreas, montou uma malha essencial para manter o país conectado, porque era importante, né? Para transportar médicos, cargas, alimentos.
E é importante destacar que toda a aviação comercial brasileira transportou gratuitamente todas as vacinas que imunizaram a população brasileira, né? E isso é fantástico. Só São Paulo, que era o estado de onde elas aterrissavam no Brasil, que não era feito por avião, né? Mas para todos os outros estados, partindo ali de São Paulo para os demais, tudo feito aí gratuitamente pelas companhias aéreas. O brasileiro, ele tem uma relação muito afetiva com as empresas aéreas, né? Até pela sua origem, né? Santos Dumont, tem um aspecto histórico, mas, por exemplo, a relação que o brasileiro gaúcho tem com a Varig é algo fenomenal, né? Todo mundo tem uma história com a Varig, né? É um negócio de louco, né? A Varig foi... Eles cunharam um termo, né? Os variguianos, né? Que eles chamavam, né? É uma coisa assim... Eu lembro que antes de me mudar para São Paulo, eu trabalhei na comunicação lá em Porto Alegre do Boulevard, que é aquele shopping que está no lado ali do aeroporto, quando eles inauguraram o DC-3, que eles reformaram. E, cara, foi assim, ó, foi pauta em tudo quanto era lugar, era muita gente querendo visitar o avião. O avião tinha que abrir datas extras para o pessoal visitar o interior da aeronave, assim, realmente tem uma força muito, muito grande a lembrança da marca Varig, né? Conversando com várias pessoas na época da quebra, a infeliz quebra da empresa, né? Teve muito funcionário que continuou trabalhando pelo amor à empresa assim mesmo, né? Já não estava recebendo, já tinha decretado ali a falência. É um caso à parte assim da nossa aviação, principalmente para os gaúchos, né? Que viveram isso e vivenciaram isso. Diversas carreiras sofreram atualizações, né? A gente falava aeromoça na época, né? Hoje é o comissário de voo com uma carreira, né, do comissário de voo. Essas empresas privadas, o modelo de contratação delas, Adriano, é só o concurso, provas? Como uma pessoa que está nos ouvindo e sonha em ser um comissário ou até um piloto pode sonhar com essa profissão, assim, pela tua experiência, as matérias que tu escreve e o teu relacionamento? Bom, para falar de piloto, a gente tem que saudar um amigo nosso que deve estar ouvindo, que é o Braidon Gorziza, né? Que é nosso amigo lá de TAPS, trabalha hoje aí como copiloto da Azul, né? Segue trabalhando como copiloto? Segue, né? Estamos torcendo aí pro cara assumir o cargo de comandante aí logo, né? O Braidon já está há um bom tempo lá na empresa, mas é um cara que nos orgulha muito lá na cidade, com certeza. O processo, a aviação, cara... É um meio de transporte muito seguro, né? Que preza muito pela segurança, porque tu tá, enfim, conduzindo centenas de pessoas dentro de uma aeronave. Então, assim, todo mundo fala que a segurança é o bem mais precioso da aviação, né? Então, com isso, tem uma série de fundamentos, de estudos, né? De práticas para uma pessoa se tornar piloto. Então, assim, o piloto ele tem um processo muito longevo, um processo longo, de muitas horas de prática, né? Não é um processo fácil, bastante horas de voo, de prática, para depois sim contratar a pessoa como piloto, copiloto no começo, né? Tem toda a parte de preparação em línguas, que é muito importante, porque o inglês é a língua oficial da aviação, né? Comunicação com torre, com equipes, tudo é feito no inglês. E para comissário de bordo também é um processo não tão longo quanto o de piloto, né? Mas também são cursos que são feitos, realizados, preparatórios para isso anteriormente. Entra também a questão das línguas, às vezes não é tão definitivo para contratar a pessoa, porque quase sempre a pessoa ela entra para o mercado doméstico, né? Que seria para operar em voos nacionais. Depois, com o passar do tempo, com o passar da experiência, a pessoa é alçada aí ao mercado internacional, de fazer rotas, trabalhar em voos de rotas internacionais. Mas eu conheço muita gente que faz, assim, eu acho que no cargo de comissário, principalmente, tem muita gente que faz o curso preparatório, porque às vezes tem pessoas que fazem faculdade e não se encontram em determinada área, ou às vezes uma pessoa que não tem a condição de fazer uma faculdade, que a gente sabe que é um curso caro. É um curso caro, né? A pessoa vai para o curso de comissário de voo, né? Que é um curso muito legal,
questão de sobrevivência na selva, tem toda uma preparação bem forte. Tem a Aerosul, que é uma escola muito conhecida lá em Porto Alegre. E se a pessoa tem o sonho, acho que não tem limites para esse sonho, né? Se ela quer efetivamente trabalhar com o setor aéreo, é um grande setor, é um setor muito bacana, bonito de se trabalhar. Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A sede principal é Brasília, São Paulo? Começou por São Paulo, né? Hoje a presidência tá aqui em Brasília. Hoje a gente vive esse sistema híbrido, né? Com equipe em São Paulo, com equipe aqui em Brasília. Brasília é muito concentrado na parte de relações institucionais, da parte mais gerencial. E São Paulo está mais o corpo técnico, porque a gente tem diversas pessoas que trabalharam no setor por muitos anos, que são prestadores de consultoria hoje para a BEAR, né? Equipes técnicas que atuam aí junto com a ANAC, com outros parceiros para discutir regras, para definir diretrizes e coisas que são definitivas aí no transporte aéreo, né? São discutidas dentro dessa frente aí que é segurança e operações de voo. Adriano, quero fazer uma saudação também, além de tu tocar teu trabalho na associação também das empresas aéreas, também começa um novo estilo de empreender para uma cidade que precisa de comunicação, que é a cidade de Tapes, né? A cidade de Tapes tem a Rádio Tapense, uma rádio consagrada, que ainda está no AM, né? Mas teve durante muito tempo, liderado pelo Léo Lix, a Lagoa TV, que foi um projeto inovador de comunicação. Imagina, a gente está falando de comunicação para o YouTube, Facebook, para uma cidade pequena, um projeto que unificou um projeto também de internet com um grande entusiasta, né, que é o Derli, que fez uma parceria para que as pessoas tivessem cada vez mais internet para consumir. E que agora ele evolui para um outro projeto de rádio, web TV, mas uma maneira de passar mais credibilidade nas informações do município. Queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, Adriano. Bom, a gente, eu e outras pessoas envolvidas lá no município, Heleno, se estiver na escuta, Tiago, Letícia, Antônio Carlos, Arthur, posso estar esquecendo de alguém, o Humberto também foi peça-chave no início, a Gabriela. A gente sentiu, assim como muitas pessoas sentem, a necessidade de um meio de comunicação em Tapes, uma coisa importante de se fazer. Porque nós, Voltaire, que vivemos hoje, a gente vive em cidade grande, né? Para uma pessoa que vive em cidade grande, é quase que a pessoa não pensa assim naquele sentido ali, pô, eu tô tendo acesso aqui à TV, ao jornal, à rádio. Parece uma coisa básica, né? Não se para pensar em todo o processo. E aí tu imagina uma cidade pequena como Tapes, que tem aproximadamente ali 15, 16 mil habitantes, em que a pessoa ela deixa de se ver naquela cidade, ela deixa de se escutar naquela cidade, ela deixa de se noticiar a partir do que acontece na cidade, né? Claro, hoje a gente tem as redes sociais que influenciam muito para a pessoa, mas falta aquela coisa, né, do rádio mesmo, né, que a gente sempre falava na faculdade, né, do calor do rádio, do amor do rádio, das pessoas que acordam e vão dormir escutando rádio, né? E aí a gente sentiu muito uma necessidade de criar um meio, criar uma frente assim que pudesse vingar, que pudesse dar certo. A gente teve essas experiências, né? O Thiago atuou na Lagoa TV, a gente sabe que uma frente comercial, um veículo comercial, ele exige muito mais empenho e toda a questão de movimentar a renda, movimentar a questão. E a gente começou a pensar muito na questão da web rádio, né, de transmissões para o Facebook. E agora, nesse momento que a gente está avançando aí para a questão da busca aí pela concessão de uma rádio comunitária em Tapes. Então, isso foi uma coisa que a gente vem discutindo desde 2020 até agora. E estamos esperançosos aí para conseguir esse sinal aí em breve, para que o município de Tapes tenha mais essa opção de comunicação, que o hiperlocalismo, que a pessoa se identifique, que se ouça e se faça ser ouvida ali pela Rádio Mocó, né? Que é a nossa rádio aí, que começou num mocó, que era tipo um sótão de uma casa, por isso esse nome curioso, muitas pessoas perguntam, né? E ficou um nome carinhoso, as pessoas da cidade já conhecem, já respeitam, e a gente está agora na expectativa aí desse FM como uma rádio comunitária.
Esse é um projeto muito interessante, né? Há uma política para se dar oportunidades para projetos como este, porque realmente quando a gente fala de hiperlocalismo, nós estamos falando das pessoas terem um meio de comunicação para saberem a temperatura, como está o trânsito, as oportunidades de emprego, quais são as feiras que vão estar no município, quais são as atividades culturais que aquele município vai ter, o que tudo isso vai desencadear, e isso realmente é muito importante para a gente poder fazer uma cidade crescer. Isso passa também pelo crescimento, né? Porque nunca uma rádio, um meio de comunicação daquela cidade é assistido só por quem é daquela cidade. Então isso também é turismo, né, Adriano? Isso também é oportunidade de vender as potencialidades da cidade. E, né? Curiosamente, Voltaire, a gente reúne um time de jornalistas, né? Diplomados, formados, uma coisa que acho que a gente para pensar em outras cidades até maiores, é uma coisa inédita. Inédito. Soma tu ao projeto, então a gente tem 4 pessoas aí com diploma de jornalista, né? Eu, o Thiago, o Heleno e você, Voltaire. Então, assim, é uma coisa inédita e até a gente pode dizer até uma surpresa, né? De conseguir juntar 4 jornalistas nesse bojo aí, num município aí de 15 mil pessoas. Isso é bem interessante mesmo. E rádios comunitárias, elas servem realmente com essa prestação de serviço, né? Tornar a cidade com uma informação com maior qualidade, né? E como isso faz falta, né? Em diversos municípios do Rio Grande do Sul, sabe, Adriano? Eu circulei por mais de 400 municípios, por exemplo, né? Vamos lá. Qual o dia da sessão da Câmara de Vereadores, se aquela pessoa quer acompanhar seus vereadores, né? Quais os projetos que a Prefeitura está tramitando, onde eu acompanho. Se não tem um veículo de informação colocando, as pessoas ficam perdidas, né? Porque não há o hábito de se acompanhar somente no site oficial de uma prefeitura, ou de uma assembleia legislativa, ou de um site do ministério, né? As pessoas se identificam com um meio que tem audiência e interação para fazer esse anúncio. Deputado estadual Marcos Vinícius. Olha, Marcos, primeiro eu faço um anúncio daqui e você faz um anúncio daí. Aí a gente vai juntando força, viu? Uma boa conversa com o ministro Paulo Pimenta para a gente destravar e ter uma rádio comunitária em TAPS. E aí os primeiros entrevistados, né, por representatividade, vai ter que ser o ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, e o Marcos Vinícius, que é o nosso representante democraticamente eleito pelas urnas eletrônicas, né, Marcos Vinícius? E estamos tramitando aí um projeto de rádio comunitária em TAPS, que em breve vai ter tua participação também, tua força para que isso saia do papel. Deputado Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite, Voltaire. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar com vocês, cara. E fico feliz aí com a informação, com a notícia, Voltaire, porque nós somos aí de uma região que pode até parecer para algumas pessoas pequena em termos de população, mas territorialmente nós somos muito grandes mesmo. Essa nossa região que vai de Guaíba até Cristal, ela é uma região que tem uma vasta extensão territorial e ter veículos de comunicação que possam ocupar esse espaço, né, que possam chegar em cada uma das residências, onde a mensagem, a informação, a transparência abranja todos esses caminhos aí, isso é muito importante. Então, eu quero te cumprimentar aí pela articulação. Estava ouvindo aqui um pouco o Adriano aí falando sobre as experiências dele, né, e torço muito, Voltaire, torço muito que isso seja possível, porque todos vamos ganhar com isso, né, trazendo esse momento aí de sintonia fina aí, de verdade, com a comunidade. Deputado Marcos Vinícius, você vai se assistir sábado e domingo na RDC TV, às 19 horas, tá? É quando o nosso programa roda aí. Você vai nos ouvir domingo, 8 da manhã, na Rádio Pampa, com o Paulo Sérgio Pinto, tem um comentário, então depois do comentário dele vai entrar a tua entrevista aí também, se quiser te ouvir. E também, claro, na Rádio Acústica, quarta-feira às 19 horas, já um programa
tradicional que a gente tem há alguns anos aí. Amanhã, se você quiser te ouvir. Nós estamos num gravado ao vivo, porque para quem nos ouve, nos acompanha, tá ao vivo, né? Mas hoje, sendo leal aí com nossos telespectadores, estamos na noite de terça-feira, e uma terça-feira, deputado Marcos Vinícius, com muitos anúncios. E aí eu quero te parabenizar pela tua luta junto à Casa Civil, Arthur Lemos, junto ao governador Eduardo Leite, e principalmente, Marcos, eu sou um entusiasta da representatividade. Que bom! Hoje temos um deputado estadual, mas tomara que na próxima eleição a gente tenha 3, 4. Hoje talvez a gente tenha 2 federais ali, o Daniel, que é mais de Pelotas, né? O Lindemeyer é mais de Rio Grande. Talvez a gente não tenha ainda na Costa Doce um federal, né? Mas eu cumprimento o fato da nossa população, e tenho dito isso em eventos públicos, né? Com a tua presença, né, Marcos? Cumprimento o fato das pessoas saberem votar em quem é daí. Quem sabe os anseios, as angústias das pessoas. E que bom, e agora temos o Marcos Vinícius com mais de 30 mil votos aí na Assembleia Legislativa, e que agora vai fazer um anúncio que mostra o porquê que nós temos que ter pessoas que é daí. Interessa se é partido A, B, C, D, o partido aí tem que ser a região. Quando a gente conseguir ter pessoas da região, nós podemos avançar como empresas, empreendedores, e temos bons anúncios na área de infraestrutura aí, né, deputado Marcos Vinícius? Verdade, Voltaire. Foram anos de luta, de espera e de muitos enfrentamentos que encaramos para poder chegar nesse momento que estamos tendo aí nessa quarta-feira através desses anúncios. Para mim é uma alegria, Voltaire, porque assim, nós lutamos muito, né, muito mesmo, para poder ver as nossas comunidades, né, sendo consideradas no processo de divisão de investimentos do Estado. Quando se vive numa democracia, se vive sobre a vontade da maioria. Quando se tem baixa representatividade política no parlamento ou no próprio órgão, né, de gestão, é natural, né, que os recursos acabem contemplando a maior parte, né, acabem contemplando a parte maior, de maior representação, a mais bem servida. Mas a luta foi grande, Voltaire. Nós trabalhamos muito aqui pelo processo de recuperação, de ajuste econômico do Estado, enfrentamos reformas que foram muito duras, algumas mal recebidas pela comunidade, mas hoje, diante desses anúncios, né, a gente consegue perceber que fizemos a escolha certa. Primeiro porque o Estado deve investir naquilo que é necessário para as pessoas, né? Essa ideia de Estado máximo, Estado mínimo, né? A gente trabalha com a ideia de um Estado necessário, defendo o Estado que venha cumprir com a sua missão basilar, que é saúde, educação, segurança e infraestrutura, né? O resto não é papel do Estado, tem que estar se, né, metendo na vida das pessoas. E quando nós temos uma região como a nossa, onde faltam coisas como essa, basicamente infraestrutura, nós temos que lutar muito por isso. Então hoje, toda aquela luta pelas reformas, pelos ajustes estruturais do Estado, ele acaba se materializando na forma desses anúncios. Então, nessa semana, tivemos a confirmação da ordem de início, né, da tão aguardada obra de acesso asfáltico de Amaral Ferrador, de Barão do Triunfo e de Cerro Grande do Sul. Comunidades pequenas, sim, mas muito sofridas e, apesar de tudo isso, com um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. Eu cresci em Sentinela do Sul, Voltaire, num período onde não se tinha acesso asfáltico, onde as pessoas passavam muitas dificuldades para se locomover, para ter acesso à saúde, acesso ao ensino, à educação, e nós nos sentíamos, eu confesso para ti, até assim, inferiores de alguma maneira, porque não tinham, né, como chegar nos lugares com a velocidade, com a celeridade como os nossos amigos que viviam nos municípios da região tinham. E mais do que isso, muitas pessoas às vezes não conheciam a nossa cidade, justamente pela falta de atrativo que o asfalto, né, a ausência do asfalto se tornava uma falta de atrativo. Quando o Sentinela do Sul recebeu o acesso asfáltico, ainda lá no governo Brito, cara, foi assim uma virada de página para a comunidade de Sentinela do Sul. O povo começou a erguer a sua autoestima, empresas começaram a se interessar em investir, outros empresários começaram a expandir e a cidade cresceu muito, Voltaire. Depois, né, foi crescendo no sentido de qualidade de vida, né? Porque, vamos ser franco, crescimento numa cidade pequena não é ver um arranha-céu ou um shopping center, é ter a certeza de que a tua
mortalidade infantil vai ser 0, de que teus índices de educação são satisfatórios, que a tua expectativa de vida também é alta, entre fatores como a geração de emprego e a produtividade no campo. Exemplo disso, a gente teve também em Sertão Santana, quase 30 anos de espera até o asfalto sair. E quando Sertão Santana foi contemplado com o asfalto ali no ano de 2021, comparando os dados do município de Sertão Santana com todos os outros da Costa Doce, em 2022 e agora em 2023, Sertão Santana foi a comunidade que mais cresceu economicamente, onde as empresas mais venderam, mais se faturou e onde os negócios acabaram crescendo. Então o asfalto está altamente conectado com a capacidade de crescimento. E quando tem uma comunidade crescendo economicamente, tu acaba também tendo condição de investir mais em saúde, educação, na própria segurança da comunidade. E é isso que a gente percebe com esses anúncios agora para Amaral Ferrador, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul. A gente tem pouco tempo aqui, deputado Marcos, em função do horário da Pampa, da Acústica e da RDC TV, mas de forma bem resumida, quando devem começar essas obras nesses 3 municípios? A ordem de serviço foi assinada agora na quarta-feira e as empresas têm aí até o prazo de 90 dias para instalar seus canteiros de obras. Então, até 90. Algumas obras, porque são várias obras, voltando nesse pacote, nós estamos falando aqui da Costa Doce, Barão do Triunfo, Amaral Ferrador, nós estamos falando de Cerro Grande do Sul, mas tem obras em várias partes do estado, inclusive ligações entre municípios, como é o caso de Canguçu e Piratini, a ligação de Pedras Altas, tantas cidades. Então, algumas a gente sabe que vai começar mais cedo, algumas talvez comecem já na próxima semana, até pelo interior do estado. Então, agora é uma questão de adaptação. Essas empresas vão procurar os municípios, vão escolher um local para colocar o seu canteiro de obra, o local onde vão hospedar seus trabalhadores, as suas máquinas, vão fazer contratos de aluguel nessas cidades para trabalhadores também, vão fazer contrato com postos de combustíveis para abastecer, com hotéis. Então, a empresa tem esse prazo para poder adequar a sua logística e começar o trabalho. E esse prazo é o prazo também onde a comunidade acaba ganhando e sendo beneficiada, porque o comércio da cidade acaba se tornando aquecido, de um simples restaurante, uma lancheria, até o comércio mesmo de bens, no geral, acaba sendo beneficiado. Então, esse é o período agora de adequação para a chegada nas cidades. Deputado Marcos Vinícius, até uma próxima, felizmente pelo tempo, mas a gente continua esse bate-papo e um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Orgulho desse trabalho, orgulho em ver que a nossa representação aí na Assembleia Legislativa está refletindo em desenvolvimento para as nossas comunidades. Eu fico feliz porque acredito realmente na boa política e tento fugir do eles contra nós, do nós contra eles. Prefiro uma política de construção e muito trabalho do que a crítica pura e o fomento ao ódio aos outros para se conseguir angariar apoio. Um grande abraço a você. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Valeu. Importante, Adriano? Importante realmente essas obras e fazendo justiça aí, um trabalho que o Marcos Vinícius estava conduzindo, que é o trabalho de tantas outras, mas ele foi eleito e democraticamente a gente tem que saudar quem está representando e tocando esse trabalho, Adriano? Uma coisa que foi tentada por muitos anos, Voltaire? Eu lembro desde a minha primeira eleição votando, a gente sempre tentava colocar algum deputado da região na Assembleia. Então, felizmente, na última eleição a gente conseguiu aí colocar o Marcos. E torço muito que na próxima realmente a gente consiga colocar 2, 3, talvez 1 ou 2 federais também, porque aí sim, efetivamente, acho que a nossa região pode sim decolar. Adriano Pison, muito obrigado. Até uma próxima. Meu cara, eu que agradeço. E amanhã eu estou disponibilizando esse programa aqui, se quiser colocar lá também na tua rádio, lá fica à vontade. Vamos colocar. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Nós voltamos na próxima semana, sempre com as informações que impactam e fazem a diferença. Qual é o teu Instagram, Adriano? Adriano.pinzon. Adriano.pinzon. O meu é @voltaire.santos, @voltaire.santos para você nos seguir e nos acompanhar. Todos uma boa noite. Nós voltamos na próxima semana. Tchau. Você acompanhou o Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link entre os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. De volta na próxima quarta-feira às 7 da noite. Apresentação: Voltaire Santos.